uma questão importante que assim, falando de jejum prolongado, precisa ter feito, é o exercício de quebrar o jejum, vencer a fome psicológica de uma maneira controlada. Então, para quem sofre de binge eating, para quem compulsão come demais... alimentar, né, gente? Transtorno de compulsão alimentar. Compulsão alimentar. Desculpa, eu falo muitos termos que eu não deveria em inglês. É importante que você tenha já a disciplina de quebrar o jejum sem comemorar. A gente chama isso de quebrar o jejum sem comemorar, que é justamente quebrar o jejum, mas não ter aquela fome psicológica do nossa, eu fiquei muito tempo sem comer, eu preciso comer um monte. Isso traz uma série de riscos. Quanto maior o período que você ficou sem se alimentar, menos ávido a primeira refeição você vai ter que chegar. E isso requer bastante maturidade no sentido de treino de jejum, tá? Então, se você também é do tipo que faz vários jejuns e fala, eu me dou bem com jejum, o problema não é jejum, o problema é o que eu como. Aí, levante a bandeira vermelha também. Porque se você tem dificuldade em comer com qualidade quando você quebra, você corre risco no jejum prolongado de sofrer os efeitos colaterais pós-alimentação. Tem uma síndrome de realimentação, gente, que põe em risco a vida da pessoa. Geralmente, ela pode ocorrer em jejuns muito prolongados. Esses jejuns aí de 15, 20 dias em alguns tipos de paciente, né? Então, existe todo um protocolo para realimentação que deve ser acompanhado por médico e nutricionista, tá? Esse jejum de 5 dias, não. Mas o que pode acontecer? Você faz um jejum de 5 dias e resolve na churrascaria se entupir de comida, você vai vomitar. Seu corpo ficou 5 dias diminuindo a produção de enzima digestiva, ele não está preparado para uma churrascaria. Você tem que avisar para ele que vai chegar a comida, né? Depois que a gente for acabando aqui o podcast no finalzinho, a gente vai falar sobre como quebrar o jejum. Não vou falar ainda não. Sim. Quero falar mas outras coisas importante primeiro. saber Nós vamos que falar o período de jejum é uma pausa digestiva também. Então, realimentar. Eu vejo umas fotos que eu sofro demais. As pessoas me marcam, eu fico desesperada de ver, assim, quebrando um jejum de 3, 4 dias, com uma dieta carnívora, lotada de carne. Eu fico desesperada de olhar. Eu não queria ser aquela pessoa comendo aqueles quilos de proteína que vão, nossa, demandar bastante trabalho aí digestivo. Nem assim, mesmo que a pessoa consiga, não é o ideal. O ideal é a gente preparar a produção de enzimas digestivas, até porque, gente, tem gente que come muito, tem pouca produção de enzima, não sente empachamento, como todo mundo, mas está levando um monte de proteína mal degradada para o intestino e aumentando a imunidade, autoimunidade. Então, assim, mesmo quem está acostumado, acho que vale a pena a gente ouvir, né, o que vai ser dito aqui, para a gente fazer uma reintrodução alimentar um pouco mais leve, um pouco mais lenta. Quanto mais longo o jejum, mais você tem que prestar atenção na realimentação, tá? Então, mas 16 horas, 16 horas para almoçar normal. Tem isso. Exatamente, mas, ninguém precisa se preocupar. Mas 48, 36, tem pessoas que já passam mal, né? Então, acho que vale a pena observar isso. E agora, a pergunta que não quer calar, como quebrar o jejum de 5 dias? A minha dica é a seguinte, você vai colocar na sua mente, lembra da fome psicológica, você vai colocar na sua mente que você não vai fazer um jejum de 5 dias, você vai fazer um jejum de 7 dias. Por quê? Nos 2 primeiros dias de quebra, você não vai de maneira alguma consumir nenhuma gota de álcool, você não vai consumir nenhum tipo de carboidrato refinado, então, pão, macarrão, sei lá, amidos em geral, refinados do pacotinho, você não vai consumir, tá? Porque 5 dias já faz uma diferença grande no seu metabolismo, você não vai querer comer carboidratos de uma vez, principalmente na primeira refeição. Planeje esses 5 dias, porque você tem que planejar a quebra. Se você agora, perigosamente, quer fazer um jejum para acompanhar a Janaína e vai viajar no carnaval, esse jejum dela vai terminar na véspera do carnaval. Então, esse é um alerta, assim, gigantesco. Se você planeja viajar e abrir uma exceçãozinha do carnaval, você não vai fazer o jejum prolongado, porque você precisa garantir que a sua alimentação desses 2 dias seja baseado em comida de verdade, em pequenas quantidades. E nesses 2 dias de quebra do jejum, você vai atentar para a qualidade do que você come, pelo menos nesses 2 dias. Então, não entra nada processado. A primeira refeição de quebra tem que ser em pequena quantidade. E se você não tem preparo psicológico para isso, planeje essa refeição em pequena quantidade. Por exemplo, um abacate temperado com limãozinho e sal, um iogurte sem muito açúcar, tá? Açúcar na primeira refeição nenhum, que você quebra. Não, eu digo assim, é frutose. O que eu quero dizer é assim, fruta, mesmo que fruta é visto como algo natural, né? A gente tem que tomar cuidado com a quantidade, porque o sabor doce na primeira refeição de quebra
pode provocar aquele acender a sua zona do prazer no cérebro e desencadear uma resposta de querer comer em grande quantidade nessa refeição de quebra. Então, eu realmente recomendo que seja algo ou salgado ou com muito pouco açúcar natural das frutas. Uma mãozinha cheia de granola salgada. Uma mão cheia de castanhas, uma saladinha, respira fundo. E aí, a salada, já aviso assim, ó, gente, vocês precisam se conhecer, porque algumas pessoas não toleram comer castanha na quebra e algumas pessoas não toleram comer salada crua. Então, a minha recomendação, que costuma ser campeã, é abacate, iogurte, para quem tolera, obviamente, ou legumes cozidos com azeite e bastante sal, tá? Pequenas quantidades. Deixa a quantidade já no pratinho, planejada para a véspera. Não resolve ir num self-service, que você vai perder totalmente a noção de quantidade, porque quantidade importa muito, tá? A primeira refeição você vai fazer pequena e você vai se preparar psicologicamente para isso. Você vai falar, olha, eu sei que você está quebrando 5 dias, mas você não vai comer pelos 5 dias num prato gigantesco. Você vai comer uma pequena porção, aguardar meia hora e então comer outra pequena porção do que você queira comer. Aí pode entrar a proteína já, se você quiser, em pequena quantidade. Não pode abusar de quantidade nesses 2 dias que passam. É proibido qualquer gota de álcool e não adianta falar, mas é meu aniversário. Então não faz. Ou interrompe um dia antes, porque 2 dias seguidos do jejum, lembra que você está em fase de reconstrução do que você destruiu. Isso é bom. Então, Carnaval dura 5 dias. Vai até quarta-feira de cinzas. Então, quem vai quebrar o jejum na sexta, maneira aí, né? O sábado, evita álcool, né? E domingo vai encher a cara, né, gente? Mas quem tá jejuando não é tipo da pessoa que vai encher a cara no carnaval, né, gente? Quem tá jejuando mas é tem. Tipo da pessoa por que isso vai que eu beber com falo. moderação, né? Pelo amor de Deus, né? Ninguém vai encher a cara, né? Então, os 2 primeiros dias aí, pelo menos aí, a sexta-feira, nada. Sábado, nada de álcool. Domingão, à noite, uma tacinha, né, Maíra? Tem que liberar. Sim, devagar. Já deu 2 dias, devagar, né? Devagar. Eu vou tomar uma tacinha. Só no domingão. No sábado não vou beber nada. Sábado vou estar na estrada, tá? Mas eu também já sou ninja do jejum. Exatamente. Tá? Então, assim, eu acho que isso que ela está falando tem tem realmente que prestar atenção. Quanto mais longo o jejum, pior é a recuperação, assim, no sentido de que você tem que se cuidar mais. O que é muito bom. E apesar de vocês acompanharem a Janaína, vocês têm que lembrar que ela é extremamente flexível, metabolicamente adaptada, num nível que jejum para ela é um estresse, assim, super tolerável. Então, não se comparem com outras pessoas, comparem vocês mesmos com vocês do passado, com você dessa semana. Então, por favor, gente, isso é fundamental. Vocês não são a Janaína. Vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo, tá? Eu falei, ó, não inventa moda de acompanhar se você não dá conta. Vai até onde você tá e tá tudo bem, ok? Tá tudo bem. Pega uma carona no meu jejum. Uma carona. É isso aí. Faz 2 dias, sai. Pra ver como você eu, por exemplo, vou fazer tá 24 horas já, vou completar 24, mas hoje eu vou quebrar. Ela vai quebrar, tá bom?